Eu tenho motivos para acreditar que há algo vivendo dentro da mata, perto da casa de um amigo meu. Algo que não pertence a este mundo. A parte onde essa presença se esconde fica a mais de 1 quilômetro dentro da mata fechada. Até agora, meus amigos e eu estivemos lá apenas 2 vezes. Isso sem contar a primeira vez, quando encontramos o lugar. E depois disso, começamos a sonhar com um pássaro. Cada um de nós o via de um jeito um pouco diferente, mas no fundo sabíamos. Era sempre o mesmo pássaro. Na primeira vez que voltamos lá depois da descoberta, éramos um grupo de 8. Caminhamos atentos, mas nada de anormal aconteceu. Exceto por um dos nossos amigos, que dizia sentir mãos invisíveis tocando seu ombro. Nenhum de nós estava perto dele quando isso acontecia. A segunda vez, no entanto, foi completamente diferente. Dessa vez, éramos apenas 3. Assim que atravessamos o riacho e entramos na parte mais densa da floresta, sentimos a mudança. A temperatura despencou. Estávamos no meio do verão, mas o ar ali dentro era frio como uma câmara mortuária. Quanto mais avançávamos, mais gelado ficava. Então vieram as luzes. 3 no chão, 1 no topo das árvores. Pequenos brilhos pálidos deslizando pela mata e desaparecendo antes que pudéssemos focar nelas. Logo depois percebemos algo se movendo. Silhuetas escuras saltavam de árvore em árvore. No canto da visão era possível vê-las se movendo, rápidas e silenciosas. Nenhum ruído de folhas ou galhos quebrando, apenas sombras deslizando sobre nós. A cada sinal estranho, hesitávamos, considerando voltar. Mas algo, talvez a adrenalina, talvez a necessidade de respostas, nos empurrava para frente. Quando finalmente chegamos à clareira assombrada, sugeri acender uma fogueira. Queria mostrar que não, estávamos com medo. Mas meus amigos me impediram imediatamente. Disseram que isso poderia enfurecer o que quer que estivesse ali. Foi quando um deles começou a chorar, sem explicação. Ele soluçava, tremendo. Quando perguntamos o que estava acontecendo, ele disse que não sabia. Apenas sentia uma tristeza esmagadora, impossível de conter. Eu também comecei a sentir. Era como se o lugar estivesse impregnado de angústia, como se o próprio ar fosse pesado de desespero. Meu outro amigo, o único que ainda não havia falado nada, confessou que nunca sentira tanto medo em sua vida. A decisão veio naturalmente. Precisávamos sair dali. No momento em que demos os primeiros passos para fora, um som nos fez congelar. O bater de asas, pássaros, dezenas deles, levantaram voo ao mesmo tempo, fugindo dali como se também tivessem sentido o que nós sentimos. Nós os seguimos. Caminhamos o mais rápido possível, sem correr, sem olhar para trás. Atravessamos o riacho e a temperatura voltou ao normal. O peso no peito sumiu. A floresta parecia comum de novo. Contamos aos outros amigos o que aconteceu, mas, como esperado, ninguém acreditou. Só nós sabemos o que sentimos naquele lugar. Só nós sabemos sobre os sonhos com o pássaro. E por algum motivo, depois daquela noite, eles continuaram. Mas depois de um tempo, pararam. Talvez fosse uma mensagem, talvez um aviso, ou talvez algo tenha finalmente nos deixado em paz. Eu sou uma mulher de 20 anos e vivo em uma cidade pequena no interior de Minas. Estou escrevendo essa história para tentar dar coragem àqueles que, assim como eu, enfrentam acontecimentos estranhos e perturbadores. Eu estive lá, eu passei por isso e sobrevivi. Então sei o que estou dizendo. Antes de começar, quero esclarecer uma coisa. Eu não acredito em fantasmas, no sentido tradicional. Eu realmente não acredito que almas perdidas vagueiam pela terra, à espera de um resgate. Mas ao longo da minha vida, eu aprendi que algumas coisas desafiam qualquer explicação lógica.
E eu, mais do que nunca, acredito que forças das trevas, como Satanás e seus demônios, fazem de tudo para nos confundir, nos assombrar, até nos levar à loucura. E, sinceramente, não seria mais agradável se fosse apenas a tia-avó voltando para dar um beijo de boa noite? Com isso em mente, a minha história começa. Desde criança eu sempre tive uma sensação estranha, algo que me gelava a espinha. Não é algo simples como um arrepio ou uma sensação de frio. Para mim, é como um pavor que começa lá no fundo do estômago e vai subindo pela espinha até fazer os pelos do meu corpo se arrepiaram. Às vezes isso dura segundos, outras vezes minutos intermináveis, mas quando não passa e só aumenta, sinto-me empurrada para a beira do pânico. Eu preciso sair do lugar imediatamente. Minha mente fica turva, meu coração dispara e muitas vezes fico enjoada. Eu sempre senti isso em lugares óbvios. Uma casa abandonada, por exemplo, ou quando uma lâmpada queima e você fica na escuridão total. Mas às vezes, esse sentimento me pega de surpresa, em lugares onde nunca imaginaria, como em uma padaria ou no meio da mata, onde eu costumava passear. E tem lugares que eu simplesmente não consigo ir. Eu sinto algo, uma presença, como se uma pessoa perigosa estivesse por perto. Aprendi a ouvir essas sensações, porque, quando não presto atenção nelas, as consequências são piores. Foi quando nos mudamos para a nossa nova casa que as coisas começaram a sair de controle. Era uma casa antiga, muito antiga. Ninguém sabe dizer exatamente quantos anos ela tem. Era a segunda casa construída na rua e ficava bem no centro da cidade. A casa do meu vizinho, que foi a terceira a ser erguida, tem quase 250 anos. Quando a casa foi construída, ela era apenas uma pequena casa de fazenda, mas hoje, depois de tantas reformas, ainda podemos ver alguns vestígios da estrutura original. Nos mudamos para essa casa quando eu tinha apenas 15 anos. Desde o momento em que paramos o carro na entrada, a sensação de pavor me invadiu. Eu não queria entrar, mas minha mãe insistiu. Era uma casa de 2 andares, mas o que nos surpreendeu foi que, ao entrarmos, não conseguimos achar a escada. O corretor, depois de um tempo, nos levou até uma porta escondida, e só então conseguimos ver o segundo andar. A porta que levava à escada estava trancada, com 2 cadeados, e ninguém tinha a chave. Tivemos que esperar um bom tempo até conseguir encerrar aqueles cadeados para que pudéssemos subir. A casa tinha 3 grandes forros. Usávamos todos para guardar coisas, mas havia algo neles que me incomodava. O forro na parte de trás da casa eu conseguia acessar sem problemas, mas o forro do quarto da minha irmã, eu mal conseguia entrar. Sentia um calafrio só de pensar em me aproximar. Uma vez, tentei entrar lá, mas assim que toquei a borda da entrada, uma sensação de tontura tomou conta de mim e eu precisei sair rapidamente com o coração disparado. O único que entrou lá foi meu pai e depois disso, aquele lugar nunca mais foi acessado. Mas o que me perturbava mais no segundo andar não era o forro, era a sensação de que eu estava sendo observada sempre que subia as escadas. Não estava sozinha, mas parecia que havia alguém lá em cima, e eu não era a única a sentir isso. Uma amiga, que ficou uma vez na minha casa, se recusou a dormir no segundo andar depois que passou a noite sentindo uma presença estranha. Ela jurava que uma boneca de porcelana que eu tinha na prateleira estava a observando. Depois disso, ela nunca mais subiu ao segundo andar. As coisas realmente começaram a tomar uma proporção assustadora após um ano. Algo na casa estava esperando o momento certo para se revelar. A porta do meu closet, sempre trancada, porque eu detestava abri-la. Não usava muitas roupas de lá, mas frequentemente a encontrava aberta quando voltava da escola. A porta estava sempre destrancada, como se estivesse sendo aberta para me provocar, para me lembrar da presença de algo que me espreitava,
mas nunca se mostrava. No começo, pensei que fosse minha irmã mais nova, que adorava pegar minhas roupas. Ela negava, e com o tempo, percebi que as portas se abriam até quando ela não estava em casa. As luzes do meu quarto apagavam sozinhas, em momentos em que eu mais detestava ficar no escuro, e o cheiro de gás, o cheiro de algo pegando fogo, que tomava conta da casa, mas que nunca conseguíamos identificar. Chamávamos profissionais, eles verificavam tudo, mas nunca encontravam nada. Uma das coisas mais perturbadoras eram as marcas ao redor da maçaneta da porta da escada. Arranhões, rachaduras, como se algo estivesse trancado do lado de dentro, querendo sair. Eu só percebi isso quando minha irmã me trancou lá em cima e eu tive que sair pela janela. As marcas que fiz ao tentar abrir a porta estavam bem em cima das antigas, parecendo idênticas, e havia a porta que se movia sozinha. Meu pai sempre dizia que era o ar, a pressão, a mudança de temperatura. Uma explicação lógica, se não fosse pelo fato de a porta se mexer todas as noites, independentemente do clima ou temperatura. Eu passei algum tempo fora da casa, por cerca de 2 anos, e quando voltei, percebi que a porta parou de se mover sozinha. Somente quando alguém a empurrava. Às vezes, eu ficava sozinha em casa e ouvia batidas fortes vindo do andar de cima, tão intensas que a casa parecia tremer. As paredes pareciam querer desabar e objetos caíam das prateleiras. Mas os vizinhos nunca ouviram nada. Só eu. Eu começava a duvidar da minha sanidade. Será que eu estava enlouquecendo? Mas finalmente um dia, quando meu pai estava em casa, uma daquelas batidas aconteceu e ele finalmente concordou. Havia algo errado com a casa. Eu comecei a inventar desculpas para não dormir no 2º andar. No começo foi fácil, mas logo minha mãe começou a me repreender. Quando ela ficou mais rígida, eu subia, esperava até ela dormir e descia sorrateiramente, me escondendo no andar de baixo. Ela acabou descobrindo meu plano e me mandou para uma psicóloga. A psicóloga disse que eu tinha uma imaginação ativa, mas, sinceramente, uma imaginação ativa não explica o terror absoluto que eu sentia a cada noite. As coisas pioraram quando fiz 18 anos e a minha mãe se divorciou. Eu me recusei a voltar à psicóloga porque ela não estava me ajudando em nada. A gota d'água veio quando coloquei luzes de Natal no meu quarto. Eu estava tentando criar um pouco de luz, já que a escada era perigosa e eu sempre me machucava. Mas uma noite, as luzes se apagaram. Um silêncio mortal tomou conta da casa. Eu fiquei paralisada na cama, observando minha boneca de porcelana. E foi então que algo impensável aconteceu. A cabeça dela começou a virar na minha direção. Eu saltei da cama, correndo para o andar de baixo, chorando em pânico. Depois disso, guardei todas as minhas bonecas em uma caixa e coloquei-a no forro da casa. Uma noite, enquanto subia a escada, as luzes apagadas, eu vi uma sombra. Uma sombra na forma de uma pessoa, bloqueando a janela no topo da escada. Eu não pensei muito na hora. Tentei passar por ela, mas ao chegar no topo, percebi algo terrível. Eu era a única na casa. A sombra, ela ainda estava lá, escura como um buraco. Então senti o cheiro de gás. Corri pela escada, quase caindo. E assim que saí da escada, um estrondo terrível ecoou pela casa. A porta bateu sozinha atrás de mim. Passei a noite no carro. Uma semana depois, mudei para a casa do meu pai. Eu nem me importei em pegar minhas coisas. Não queria mais saber daquela casa. Depois, quando voltei, as coisas ainda estavam lá. Mas agora eu os enfrento. E toda vez que eles aparecem, recuam. Uma noite, minha mãe finalmente cedeu. Ela acordou e viu a sombra em cima da cama, falando com ela. Ela jurou que foi um sonho, mas ela estava com o papel azul que a sombra lhe deu. Um pedaço de papel com uma data. Imaginação, fantasmas, demônios.
ou algo criado pela mente de uma garota perturbada? Você decide. Flávio, o seu relato é realmente tocante e cheio de mistério. A sensação que você sentiu antes de saber da morte da sua avó é bastante impressionante, como se houvesse uma conexão inexplicável entre vocês. Aquele beijo dela, quase como uma despedida, também parece ser um sinal de algo que você não podia entender na hora, mas fez sentido depois. A dor que você sentiu poderia ser uma forma de ela ter tentado se comunicar, como se os dois compartilhassem uma ligação profunda, mesmo em momentos tão distantes. Essa experiência, que mistura o real e o inexplicável, certamente marca a vida de quem a vive, e o fato de você ainda sonhar com ela mostra como essa conexão nunca se rompe. You said, deixe mais longo e assustador para ser narrado. ChatGPT said, claro, vou reescrever seu relato deixando-o mais detalhado e com uma atmosfera mais tensa, para dar um toque ainda mais assustador à narrativa. Relato de Flávio. Fortaleza, era julho de 2002. Eu estava prestes a sair para uma viagem de trabalho, e o tempo parecia apertar mais a cada segundo. O chefe estava me esperando do lado de fora, e a pressa era grande. Me despedi rapidamente da minha esposa e da minha mãe quando, quase ao sair de casa, minha mãe me chamou. Espera aí, meu filho. Você já se despediu da sua avó? Aquela pergunta me irritou um pouco, porque eu estava realmente com pressa. Minha avó, que estava gravemente adoentada, estava deitada em sua rede. Então, eu fui até ela e, ao chegar perto, a vi com aquele olhar cansado, fraco, mas com um sorriso suave. Dei-lhe um beijo no rosto, aquele beijo que soou estranho, como se fosse o último. Um beijo carregado de algo que eu não conseguia explicar na hora. Senti, sem saber porquê, que jamais haveria novamente, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de conforto tomou conta de mim. Fui embora, saí correndo para a viagem e tentei afastar aquele sentimento de angústia. Mas algo dentro de mim já sabia, como se uma voz sussurrasse: você está dizendo adeus. A viagem seguiu tranquila. No interior de Pernambuco, eu estava em um bar com um amigo, tomando algumas cervejas para descontrair. Era algo comum para nós, beber uma ou duas para aliviar o estresse da viagem. Mas naquela noite, tomamos apenas 5. No dia seguinte, viajaríamos bem cedo para outra cidade. Eu me preparei para dormir, armado minha rede, sem saber que aquela noite seria a mais perturbadora de todas. Quando amanheceu, seguimos viagem. E a caminho da cidade seguinte, algo estranho aconteceu. Por volta das 10 horas da manhã, senti uma dor intensa no meu estômago, uma falta de ar súbita e uma sensação de aperto que parecia me sufocar. Meu amigo, preocupado, perguntou se queria parar, mas eu disse que não. Disse a ele que podíamos continuar, apesar de sentir uma dor insuportável, algo que eu não conseguia entender. Cada respiração era um esforço. Era como se uma força invisível estivesse apertando o meu peito, e eu achava que ia morrer ali mesmo, naquelas estradas desertas. A dor foi tão forte que parecia que meu corpo estava se preparando para algo que eu não podia controlar. Durante quase 1h30, eu mal conseguia pensar direito. Era como se o tempo tivesse parado, e o único foco era aquela dor. Quando nos aproximávamos da cidade, de repente, tudo desapareceu. A dor sumiu, como se nunca tivesse existido, e eu me senti leve, como se nada tivesse acontecido. Foi quando o celular tocou. Eu ainda estava tentando processar o que havia acontecido. Olhei o visor. Era minha esposa. A voz dela, no entanto, estava estranha, como se ela estivesse escondendo algo. Flávio, liga para a sua irmã, ela quer falar com você, disse ela. Mas havia algo no tom de sua voz que me deixou desconfortável. Era uma voz trêmula, quase como se ela estivesse à beira de um colapso. Algo não estava certo.
Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo em meu instinto me dizia que isso tinha a ver com minha avó. Aquele aperto no peito, aquela sensação estranha. Eu sabia que o que quer que fosse não era bom. Quando chegamos à cidade, fui direto ligar para minha irmã. Ela atendeu e sua voz tremia tanto que parecia que ela estava chorando. "Flávio, você vai ter que ser forte", ela disse, antes de desabar em pranto. Ela me contou, com voz entrecortada, que minha avó havia falecido. Naquele momento, o chão parecia desabar sob meus pés. Fiquei paralisado, com o telefone na mão, sem saber como reagir. A dor que eu havia sentido na viagem, aquelas mesmas dores, eu comecei a conectar os pontos. A sensação que eu tinha sentido na estrada, as dores insuportáveis. Era como se eu tivesse sentido o que minha avó estava passando naquele exato momento. Foi como se um laço invisível tivesse sido formado entre nós. Um laço tão forte que nos conectava além da vida e da morte. Eu senti, no fundo da minha alma, que havia algo mais entre nós. Algo que eu não conseguia explicar, mas que me fazia sentir sua presença mesmo agora, depois de sua morte. E foi assim que, com o tempo, minha avó começou a aparecer para mim em sonhos. Ela se comunicava comigo, mas nunca da forma que eu esperava. Às vezes, seus sonhos eram tão vívidos e assustadores que eu acordava suando frio, como se ainda estivesse vivendo aquelas experiências de dor e despedida. Eu sei que a ciência não explica isso, que ninguém vai me entender totalmente, mas a verdade é que aquele beijo na minha avó naquela tarde foi o último, mas não o fim da nossa conexão. Algo muito mais profundo aconteceu ali. Um laço que transcende o tempo e o espaço e que continua a me assombrar até hoje. Eu sei que essa história é difícil de acreditar, mas ela é minha. E quando fecho os olhos à noite, às vezes sinto a presença de minha avó ao meu lado, como se ela nunca tivesse ido embora, sempre me observando, me guiando, até nas situações mais difíceis da minha vida. Eu carrego ela comigo de uma forma que não consigo explicar. E por mais que as aparições sejam raras, a sensação de estar conectado com ela nunca me abandona.